Muito bem, nesta aula vamos continuar o estudo do título Legislação Tributária, especificamente o estudo do importantíssimo artigo 97, aquele artigo que traz as matérias reservadas à lei. Nós vimos na aula passada os 4 primeiros incisos, com as exceções atuais, lembrando que aquelas exceções que estão lá não existem mais, e agora vamos para o inciso 5º. Vamos lá. Inciso 5º. Somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Minha gente, neste caso não há absolutamente nenhuma exceção. Absolutamente nenhuma exceção. Em hipótese alguma. Ou seja, qualquer penalidade só pode estar prevista em lei, sem absolutamente nenhuma exceção. Ok? Mas o inciso 6º, sobre este nós temos um detalhe importante para comentarmos. Vamos ver o que determina o inciso. Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidade. Ora, voltando para mim, nós ainda vamos estudar as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário, embora a gente, talvez alguém já saiba, mas vamos estudar com todos os detalhes, são 11 hipóteses de extinção que nós vamos estudar lá no título Crédito Tributário, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência e outros. São 6 hipóteses de suspensão, moratória, depósito montante integral, reclamações, recursos e outras, e 2 hipóteses de exclusão do crédito, que são isenção e anistia. Isso tudo, por enquanto, eu só quero que vocês saibam que tem que estar previsto em lei as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão, de acordo com o artigo 97, inciso 6º. No entanto, existe um imposto cujas isenções, que são a hipótese de exclusão, não podem ser concedidas por lei. Só podem ser concedidas por deliberação, por convênio entre todos os estados e Distrito Federal. Este imposto é o ICMS. Portanto, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, os benefícios fiscais relativos ao ICMS, entre eles as isenções, só podem ser concedidas por convênios que cabe à lei complementar estabelecer como serão celebrados. Essa lei complementar é a Lei Complementar 24 de 1975, que traz a forma como esses convênios serão ratificados, etc. Celebrados, ratificados ou revogados. Então, nós temos uma exceção atualmente para o inciso 6º, porque a isenção, que é uma hipótese de exclusão do crédito, no que diz respeito ao ICMS, não pode estar prevista em lei, só pode ser concedida por convênio entre os estados. Se o estado do Rio de Janeiro quiser dar uma isenção para chopp servido na praia de Copacabana e o estado do Acre não concordar, não tem isenção. Tem que haver unanimidade. Portanto, minha gente, diante dessas restrições, desses elementos não recepcionados do artigo 97 em função do atual sistema tributário, nós vamos conhecer agora o artigo enxuto, só com as partes que foram totalmente recepcionadas. Então vamos lá. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, sem nenhuma exceção. A majoração de tributos ou a sua redução, com as exceções para alíquota, ou seja, tributos que poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. IIA, IPI-OF, CID sobre combustível e ICMS monofásico, que na verdade é por convênio entre os estados. Então, mas cuidado, base de cálculo só pode ser alterado por lei. Essas exceções são para alíquotas, 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 alíquotas. IIA, IPI-OF, CID sobre combustível e o ICMS monofásico.
Depois, somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo, sem nenhuma exceção, não há absolutamente nenhuma exceção, as exceções que estão no Código não foram recepcionadas. E somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, com as mesmas exceções que vocês têm aí, né? II, EIP e OF, CID sobre combustível e o ICMS monofásico, com as mesmas exceções, portanto. Em seguida, somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, sem exceção, e somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, bem como a dispensa ou redução de penalidade, com a exceção do ICMS, cujas isenções são concedidas por convênio entre os estados e DF. Vou falar agora no curso. Ok? Então, minha gente, este é o artigo 97, já enxuto, com as partes que não foram recepcionadas, já adaptado, portanto, à nova sistemática do sistema tributário nacional. Portanto, pela importância desse dispositivo, nós vamos, na verdade, retornar aqui, retornar e colocar esses esquemas todos novamente com as partes que não foram recepcionadas. Volta aí para nós, Vitor, por favor. Vamos lá para o início. Isso, pode voltar, pode voltar. Ótimo, aí, muito bem, obrigado. Olha, pode estar, está ótimo aí. Então, somente a lei pode estabelecer... Volta, por favor. Isso, volta mais um. Isso, aí está ótimo. Então, aí está o artigo 97 enxuto. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, sem exceção, a majoração de tributo ou a sua redução, com as exceções que vocês já conhecem, II, EIP e OF, CID sobre combustível e ICMS monofásico, o fato gerador da obrigação principal e do seu sujeito passivo, sem exceção, fixação da alíquota do tributo e da base de cálculo, com exceção para a alíquota, a base de cálculo só pode ser alterada por lei, são as mesmas do inciso 2º, a cominação de penalidade e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, bem como a dispensa ou redução de penalidade, com a exceção do ICMS, cujas isenções são concedidas através de convênio entre os estados e Distrito Federal. Muito bem. Voltando para mim, antes de nós continuarmos os detalhes do artigo 97, vou lembrá-los novamente que todos esses slides, além de estarem no livro, com as devidas explicações, estão também disponíveis os slides no site www.professorclaudioborba.com.br, www.professorclaudioborba.com.br. Em material complementar, vocês buscam lá, esse título é CTN Legislação Tributária. Ok? Quem quiser ter acesso somente aos slides. No livro tem os slides com as explicações e aqui, nesse material complementar, somente os slides. www.professorclaudioborba.com.br. Legal? Muito bem. Mas ainda tem detalhes a respeito do artigo 97, 2 parágrafos que nós precisamos conhecê-los. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 97. Antes de olharmos o parágrafo, olha só. Como é que eu calculo o valor de um tributo? Eu pego a base de cálculo e multiplico pela alíquota. Né? Valor do IPVA, pego o valor do veículo, multiplico pela alíquota. O valor do IPTU é a mesma coisa. Evidentemente, se eu aumentar a alíquota, eu aumento o valor do tributo. E se eu aumentar a base de cálculo e mantiver a alíquota, eu também aumento o valor do tributo. É lógico. E é isso que estabelece o nosso CTN no parágrafo 1º. Vamos lá? Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Mas é óbvio, não poderia ser diferente. Equipara-se a majoração de tributo a essa modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. É a mesma coisa que aumentar a alíquota, o efeito é o mesmo. Em compensação, o que determina o parágrafo 2º?
não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2º a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Ora, minha gente, o que significa isso? Vamos explicar aqui, enquanto o Vitor coloca um quadro ali para eu desenhar, fazer um esquema para facilitar para vocês. O que significa isso? Não constitui majoração de tributo a modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. A atualização monetária do valor da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Ora, as bases de cálculo dos imóveis, elas são atualizadas monetariamente de tempos em tempos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a base de cálculo do IPTU de um determinado imóvel era, no ano de 2009, a base de cálculo era de R$100 mil. Maravilha. Para o ano de 2010, vamos imaginar, por hipótese, que houve uma inflação nesse período. Vamos imaginar essa situação, houve uma inflação de 10%, medida por índices oficiais. E aí o que é que aconteceu? Um ato, uma norma complementar do secretário de Fazenda Municipal passou essa base de cálculo para 110 mil. Não a lei, mas um ato do secretário de Fazenda. Será que esta norma complementar pode atualizar monetariamente a base de cálculo do imposto de tal modo que passe para 110 mil? Pode. É exatamente o que está no parágrafo 2º do artigo 97. Ou seja, determina o parágrafo 2º que a atualização monetária da respectiva base de cálculo não constitui majoração de tributo. E, portanto, não há absolutamente nenhum impedimento no sentido de que, baseado em índices oficiais, que é o caso aqui, de uma inflação de 10%, o secretário de Fazenda mude essa base de cálculo para 110 mil. Ele não está aumentando o tributo, ele está apenas atualizando monetariamente o valor da respectiva base de cálculo. No entanto, se ele quisesse, ao invés de passar para 110 mil, se ele quisesse passar para 110.001, ele já precisaria de lei, porque ele estaria indo além da atualização monetária do valor da base de cálculo. Então, só não constitui majoração se ele seguir apenas a atualização monetária, ou seja, ele vai passar para 110 mil, porque é o que a atualização monetária, a inflação medida por índices oficiais, lhe permite. Muito bem, minha gente. Então, esse é o artigo 97 do Código Tributário Nacional, exatamente com todos esses aspectos importantíssimos. Esse artigo 97 não só é muito cobrado literalmente, como é cobrado de forma indireta, porque você precisa conhecer quais os assuntos da chamada reserva legal para que, então, possa responder determinadas perguntas. A maior importância tem que ser dada a esse artigo 97, para esses assuntos da chamada reserva legal, com todos os seus incisos já da forma como foram recepcionados, como nós vimos aqui, e com relação aos seus dois parágrafos, primeiro e segundo desse artigo. Legal?
Na próxima aula, nós entramos na segunda norma da legislação tributária, que são os tratados e convenções internacionais. Até lá.